Jefferson, do ponto de vista da ConnectCar, por que a gente não tem esse sistema já implantado hoje? Por que nós não temos já esse engajamento todo que foi apresentado no painel hoje? Acho que toda a indústria, como ela tem uma questão de altamente regulada, e são questões que a abertura dela, obviamente, segue alguns ritos que são importantes e que tem que ser respeitado, principalmente com a visão de segurança do todo o ecossistema exige. Então, a partir do momento que a gente consiga, do ponto de vista, conseguir expor todo esse ativo que a indústria tem, como tecnologia, dados, para que nós possamos, não só nós, atores da indústria, bem como outros entrantes, conseguir criar novos ecossistemas digitais, consequentemente, novos de produtos e serviços. Então, nesse primeiro momento, a gente entende que há necessidade da regulação, mas aos poucos, à medida que isso, todo esse ativo de informação passa a ser democratizado para que todos possam criar, com certeza, novos serviços, tecnologia, principalmente com foco no cliente, a gente vai ter um ganho para toda a indústria como um todo, obviamente, e novas indústrias vão acabar nascendo a partir dessas informações e dados que são gerados pela nossa indústria. No debate que nós tivemos aqui hoje, do painel que foi apresentado, o que você vê, mais precisamente como possibilidades, novas demandas que possam surgir, qual que é a importância desse tipo de diálogo agora, isso agora no cenário atual? Acho que são dois aspectos importantes. Tem a questão da parte do cliente PJ, que é carga, tudo que tange a telemetria, segurança de cargas do próprio caminhoneiro e, consequentemente, nas vias. Mas falando também para nosso cliente PF, cliente de varejo propriamente dito, a gente conseguir conectar duas indústrias. Eu acho que tem uma demanda muito grande dos nossos clientes do ponto de vista de como você integra vários modais do ponto de vista de mobilidade, que é importante, desde o metrô, ônibus, transporte intermunicipal, intramunicipal, mas também, na verdade, com a visão de meios de pagamento, que você consiga utilizar novas formas de uso de wallets, carteiras de pagamento, também utilizando, transbordando para pedágios, consequentemente, no uso nacional, não só da Artesp, mas também a NTT nas rodovias federais. Então, o importante da interoperabilidade entre modais, eu acho que é um ganho que está alguns ritos que nós temos que seguir, mas falta pouco para a gente integrar todos esses modais e dar uma experiência, aí sim, com foco bem no cliente, uma experiência fluida, única e digital. E a parte da regulamentação, que barreiras nós temos hoje, que poderia citar, está impedindo um pouco o avanço nessa conversa? Do ponto de vista do regulador, que sempre tem sido um grande parceiro conosco, a questão, na verdade, nós cada vez mais homologarmos novas formas de captura. E, consequentemente, isso vai propiciar que a gente consiga ter novos dispositivos, algo com foco no cliente que ele está mais habituado a usar, não necessariamente ficar preso do ecossistema, um adesivo, barra tag, veículo, novas formas de captura e, consequentemente, isso abre um leque infinito, pensando no ciclo de vida do cliente, como ele consegue se integrar melhor nesse ecossistema de pistas automáticas. Eu acho que a partir daí, o órgão regulador, ele, de novo, é sempre muito parceiro conosco, nos apoiar cada vez mais para que homologuemos novas formas de tecnologia de captura com visão cliente, o que vai, de fato, facilitar a vida dos nossos clientes. Tem mais uma informação da parte da ConnectCar que gostaria de passar, complementando algum ponto do painel que foi falado? Acho que algo que eu vi do ponto de vista muito batendo forte de tecnologias e plataformas que vão estar sendo oferecidas e, de certa forma, acessível para todos, que isso vai muito em linha com a estratégia da ConnectCar de inovação aberta, que a nossa visão é que nós temos muitos ativos de valor em que simplesmente só o uso interno, obviamente a gente acaba criando novos produtos e serviços, mas a visão que tudo que nós criamos ser permitido para que seja democratizado, externalizado, nos traz a inovação aberta. E isso, consequentemente, vai fazer com que a ConnectCar, junto com a indústria e outras indústrias, consigamos criar novos produtos, serviços, de novo, sempre com foco no cliente, o que realmente vai mudar a vida no dia a dia, na perenidade dos nossos clientes, consequentemente trazendo um valor, novamente, para a indústria e para os clientes. Tá bom? Pedro, por que nós estamos chegando a essa discussão desse cenário agora e por que ainda não está implementado? O que impede disso já estar acontecendo, já ter acontecido antes? Bom, desenvolvimento de tecnologia, eu diria que esse é uma das razões. A velocidade de mudança é muito grande
Eu estava dizendo há pouco na palestra que existe uma diferença entre fazer as coisas eletrônicas e as coisas automáticas. Esse negócio da internet das coisas, ele é novo porque só recentemente a gente realmente começou a explorar em um âmbito mais amplo máquinas conversarem com máquinas, né? Tipicamente todo o avanço e crescimento da internet, em especial do móvel, né? Do equipamento portátil, através das interações humanas, porque atrás de um device, atrás de um equipamento, você tem uma pessoa humana se interagindo aí sim, com uma máquina ou com outra pessoa. Agora, quando você coloca uma máquina conversando com outra máquina, isso requer algumas outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora. Então, essa eu acho que é uma das razões. A segunda razão é porque é uma cadeia, né? Um ecossistema que você precisa ter a tecnologia, você precisa ter as empresas que pegam essa tecnologia e transformam em uma ferramenta ou um viabilizador de alguma coisa, e depois você precisa ter os negócios que usam esses viabilizadores para desenvolver negócios, né? Servir alguém, ter atratividade para que essa pessoa use aquele serviço e pague por aquele serviço para que essa receita gire esta máquina de negócio e isso comece a virar alguma coisa mais escalável, né? Grande. Então, eu acho que esse é um processo, né? É um processo natural de mudança e por ser coisa nova, toda vez que você coloca alguma coisa no mercado, você vai aprendendo também com o mercado. Você às vezes coloca alguma oferta no mercado onde o mercado entende e aceita, você coloca ofertas que eles demandam e tem ofertas até mesmo que eles não sabiam que precisavam, né? Então, eu acho que essa é a razão. No caso da mobilidade rodoviária, a gente tem as regulações. A regulação também é uma questão importante e é um papel importante que seja assim mesmo para garantir interoperabilidade, para garantir segurança, para garantir a própria operação, vamos dizer, de maneira equilibrada da economia de se ter uma concessionária de um serviço público onde você tem diversos atores, o governo, o usuário, a concessionária, né? Então, são todos esses fatores que levam a estarmos neste momento com uma oportunidade que eu acredito que seja grande. E por que ela é grande? Porque existem ilhas onde estas coisas estão acontecendo e o que está se propondo aqui pelo Von Braun e por esse desenvolvimento é fazer uma integração dessas ilhas de informação de maneira que todo mundo possa ter um ambiente mais denso, maior, uma escala maior e com isso aumentar o valor da informação para gerar valor em negócios. E desse ponto de vista da integração, para separar, novas demandas vão surgir, novas oportunidades vão surgir, a gente pode citar um pouquinho desse cenário que seria para separar com essa integração? Olha, o separar, ele é um meio de pagamento, antes de mais nada, né? Então, ele surgiu como uma facilitação para o pagamento do pedágio, evoluiu para ser um meio de pagamento, ganhou escala em quantidade de clientes, né? Com seus quase 6 milhões de clientes utilizando, e clientes a gente chama, são veículos, na verdade, né? Uma boa parcela veículos de carga, outra boa parcela veículos leves. Tem muita gente de alta frequência localizada, mas tem muita gente também de baixa frequência dispersa. Então, hoje eu diria que a gente está entrando num terceiro movimento, que é o movimento do além pagamento. Né? A gente está entrando num ambiente mais urbano, onde a gente pega jornadas diferentes daquelas que são as tradicionais, de pagar um pedágio, de entrar num estacionamento. E com isso a gente está conseguindo capturar informações praticamente da jornada inteira dos nossos clientes. Né? A hora que você tem esta riqueza de informação, você também consegue dar valor a isso. E eu acho que esta é a etapa que a gente está buscando de alguma maneira monetizar essas informações, gerando valor tanto para os usuários quanto, né, que eles são geradores de informação, quanto também com os usuários como consumidores de informação. Só que essas informações elas precisam ser tratadas, elas precisam ser integradas para elas ganharem valor.
A gente já fez outras tentativas no passado, mas não necessariamente amplas como essa, né? E não necessariamente os players estavam preparados. Uma das exemplos que eu posso te citar, a gente fez uma estatística de perfil, frequência e distribuição no tempo de uso de estacionamentos num determinado shopping. Porque a gente tem alguns shoppings que a gente tem 70% das entradas pelo tag. Portanto, a gente sabe quem é aquela pessoa que está indo no shopping, com que frequência que ela vai, quanto tempo ela fica. Eu não sei se ela comprou, se ela não comprou, se ela foi no cinema, mas eu tenho uma riqueza de informações grande. E a hora que você faz estatística disso, isso tem um valor imenso, tanto para planejamento quanto para a operação de um determinado estabelecimento. Mais algum outro ponto de vista da Semparar que seria interessante a gente destacar para complementar o painel ou a discussão? Eu acho que a gente tem que ver um pouco aquilo que a gente estava desenvolvendo há pouco, olhando o lado logístico do Brasil, né? O Semparar, ele é bastante conhecido por dar fluidez. Então, onde a gente precisa de fluidez, a gente lembra do Semparar. Onde a gente precisa entrar sem fazer nada, a gente lembra do Semparar, né? E por isso surgiu o drive-thru McDonald's, né? Pô, eu estou indo lá para pegar um sanduíche, eu não estou indo lá e comer um sanduíche, eu não estou indo lá para pagar o sanduíche. O pagar é sempre o lado chato da história, né? Eu vou num posto de combustível para abastecer o meu veículo, né? Então eu quero ir lá, abastecer e ir embora. Eu não quero mais mexer com outras ferramentas para poder pagar. É quase um fiado, né? Aquela coisa, põe na conta que eu estou indo embora, né? Então, eu acho que esse é um lado de desenvolvimento que a gente está entrando com bastante energia e que nós vamos ter muitas novidades, tanto na área urbana, dentro da jornada das pessoas, né? A pessoa sai de casa, ela já depende de algum equipamento para se libertar da garagem que ela está, por exemplo, né? Ela vai para o trabalho, ela entra num outro lugar onde ela tem que de alguma maneira se identificar, entrar, tem alguma barreira para entrar, alguma barreira para sair, e a missão do Semparar é eliminar essas dificuldades e essas barreiras. Então, nós vamos focar bastante no ambiente urbano para fazer um crescimento por uma razão muito simples. A gente tem 57% das transações de rodovias pagas pelo automático com 6 milhões de veículos. Só que nós temos 60 milhões de veículos no país. Onde estão os outros 54, né? Eles estão rodando nas cidades, eles estão fazendo outras coisas. Então nós vamos buscar melhorar a vida deles nessas outras coisas. E a outra vertente estratégica do Semparar justamente são as cargas, é o B2B, onde a gente já tem negócios tanto para facilitar a logística quanto para a parte de combustíveis, né? O diesel das rodovias, onde a gente ganha eficiência para as empresas de transportes e embarcadores, e a gente também tende a crescer muito nesse segmento aí, através de facilitação e automação. Aqui no painel hoje, o que entrava hoje da gente ter esse sistema mais integrado, essa solução mais integrada, por que hoje ainda nós não temos ela? O que a gente pode dizer do ponto de vista de todo esse cenário que foi conversado aqui? Bom, o que falta é um agente integrador, né? Alguém que tome a iniciativa, que assuma o protagonismo de se fazer isso. No nosso caso específico, lá na Pancari, nós precisamos fazer isso. Não é uma questão de opção, né? A gente acha que deve ou não. Para gerenciar o risco das cargas, né, que nós vimos aqui os números, né? Estamos falando em 22 mil roubos de carga por ano, 2 bilhões de reais. Estamos falando em mais de 30 mil acidentes com vítimas na estrada, com mais de 10 bilhões de reais. Essa é a nossa vida, é gerenciar esse risco. Então, nós temos um sistema chamado Infolog, que faz o monitoramento, tanto de risco quanto logístico dessas cargas. Então, nós temos que tomar iniciativa, como ao conhecer o Von Braun, né, e outras empresas desse segmento, nós tomamos a iniciativa em integrá-los ao sistema à plataforma que nós temos.
que para a gente é uma questão de sobrevivência, né? Não dá para fingir que não é com a gente. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, por que não havia um esforço catalisador, né, concentrador? Porque acho que não havia um protagonismo. No nosso caso específico, nessa matéria risco, é uma questão de sobrevivência da empresa que eu trabalho, a missão dela gerenciar risco. E para gerenciar risco em transporte eu tenho que ter visibilidade. Por isso que essa iniciativa a gente abraçou de forma tão forte, né? No cenário futuro, com isso já em prática, o que a gente, nessa parte do gerenciamento de risco, da parte do problema, o que nós podemos citar, por exemplo, resumidamente, o que melhora para o usuário, o que melhora para toda a cadeia que está envolvida nisso? Bom, do ponto de vista do risco de roubo de cargas, especialmente hoje, o limiar da tecnologia é a utilização de dispositivos dentro dos produtos ou mimetizados, ou seja, eles parecem-se com o produto, utilizando tecnologias de radiofrequência e de localização por triangulação de antenas e celular. Esse é um elemento, vamos dizer, postiço, né, que ainda é colocado, inserido na carga. Então, o que parece ser óbvio é que com a utilização do tag no produto, não apenas para mostrar a autenticidade e quem é o legítimo proprietário do produto, isso desestimula o roubo de carga, é evidente que esse produto tagueado ou dentro do mundo de internet das coisas é para se usar na logística também, né? Para se provar que ele chegou no destino, que é um cliente, e ao chegar no destino ele já pode fazer uma reposição, né? Já tem uma ordem de fabricação ou de uma nova venda, ou seja, existe um interesse da indústria, do varejo, na utilização da tecnologia para o assunto mais importante, que não é risco. O assunto mais importante é a logística, né? Na realidade, o primeiro assunto é a economia. Alguém tem que comprar, né? E alguém tem que entregar. A logística faz isso, né? Dizem que o ditado é que vender é fácil, difícil é entregar, né? A logística é que cuida dessa parte de entregar. Então, as indústrias, né, e o varejo estão sempre muito atentas com essa possibilidade de evolução tecnológica em fazer esse ciclo ficar o mais transparente e o mais virtuoso possível. E é dentro desse contexto da logística que está embutido o risco. Então, ter um tag, ter um RFID ou com o celular, elementos para fazer o tracking disso, vai ser bom, principalmente para a logística e como derivativo, como efeito colateral positivo, vai diminuir o risco também, porque diminui a atratividade, porque o roubo de carga, alguém tem que fazer dinheiro com a carga roubada. Se ela não se quem está por detrás disso notar que não vai conseguir fazer dinheiro, desestimula a ação criminosa. É isso que a gente imagina que vai ser o primeiro efeito sentido no risco. Perfeito. Mais algum ponto, Dário, que você gostaria de colocar? O que eu acho que seria o próximo passo. A gente viu hoje pelas empresas, né, e as visões de cada uma das empresas e o que a gente faz com essas informações, esse mosaico, né, de tecnologias e como que a gente faz para integrar isso, tudo parece tecnologicamente factível, né? Já até fizemos pilotos mostrando que dá para realmente fazer, gera-se informação, gera-se conhecimento. Agora, o que falta é trazer o cliente para a mesa, né? Para a gente saber quanto que vale isso que a gente está bolando, né? Porque quem tem que dizer o quanto vale é quem utiliza. E quando eu falo quem utiliza, aí é a indústria, é o operador logístico, o transportador.
é o próprio motorista de caminhão que tem que perceber valor nisso, a indústria do seguro, o tomador do risco, né, as seguradoras, os corretores, quer dizer, todos os stakeholders. Seria importante se fazer um showcase, né, eleger-se um cliente que utilize todas essas tecnologias e que capture valor, e a gente meça qual é esse valor. Essa é a minha visão do que seria o próximo passo para esse trabalho. Perfeito. Bom? Complementando o debate que o painel que foi apresentado aqui, o que a gente pode dizer por que essa solução até hoje não foi colocada? Essa integração até hoje não foi possível? Do ponto de vista de vocês. O que eu vejo é o seguinte, né? Primeiro que as soluções no dia a dia, do ponto de vista tecnológico, às vezes elas são muito simples, mas quando a gente traz ela para o contexto e para a cadeia toda, começa a virar um ambiente complexo, né? Um ambiente onde você tem um regulador, você tem um comportamento do usuário, você tem os interesses muitas vezes até comerciais de cada player que está nesse mercado. Então você conseguir conciliar todos esses interesses, trazer isso para uma plataforma de teste e colocar para rodar, ele acaba demorando bastante, né? E às vezes talvez aquela visão de você querer criar algo muito grande, né? Ou de ter um projeto todo completo para depois começar. Talvez o caminho, até muito do que a gente citou aqui, né? Pequenos testes, como o que foi feito no Paraná, onde você prova, vê o que dá certo, vê o que dá errado, aprimora o modelo, né? Talvez seja um caminho melhor para você fazer com que, não se o todo que foi apresentado aqui seja possível amanhã, mas pelo menos parte dele seja implementado ao longo do tempo. E do ponto de vista de vocês, nós podemos citar de vantagens, né? Para ter essa integração, qual é a vantagem? Novas demandas que podem surgir, novas soluções para problemas. O que a gente olha hoje, né? O nosso serviço de infraestrutura, então prioridade nossa é conforto, fluidez e segurança do nosso usuário. Então, pensando do ponto de vista do usuário, na ótica do usuário, hoje nós temos um meio de pagamento, que é o meio da pista automática, que traz para ele muita fluidez, e temos outros de meio de pagamento que têm oportunidade de serem aprimorados, né? Então, se você consegue, dentro de um projeto, ou como nós implementamos um piloto no Paraná, ou um outro projeto, testar outras abordagens que sejam aceitas pelos usuários, né? Que sejam do ponto de vista regulatório também aceitas, e do ponto de vista econômico elas se fechem, você passa a ter uma solução que atende a todos e traz um processo muito mais eficiente. Quando a gente leva isso também para a visão logística ampliada, já pensando não mais no veículo só de passeio, mas olhando toda a cadeia de transporte de carga, você ter uma cadeia mais eficiente ajuda todo o setor. O mesmo motorista que tem um comportamento de evadir um pedágio, é o motorista que passa com sobrepeso numa balança, é o motorista que provavelmente pode ter algum outro problema de gerenciamento de risco, como nós vimos na apresentação da própria Pancari, né? Que pode estar associado até a alguma organização para roubo de carga, não sei, né? Mas a gente vê que os riscos, muitas vezes, os comportamentos não adequados, eles giram muito próximo um do outro. A partir do momento que você tem um controle dessa cadeia melhor, você começa a mapear esse risco, gerenciar esse risco e começa a mitigá-lo de uma forma mais inteligente. E o que vocês imaginam que seja o desafio para a implantação disso agora, né? Para os próximos passos dessa conversa? Acho que o próximo passo é começar pequeno, né? Pegar algum case, pegar um ponto de oportunidade, onde a gente consiga fazer pilotos pequenos e testá-los, né? E ver qual o ganho disso, o que a gente consegue trazer de benefício para a cadeia como um todo. Mais alguma informação do ponto de vista de vocês? Você gostaria de destacar, complementar o que foi apresentado? Não, eu acho que a gente colocou muito aquela visão, né, de uma análise mais rápida, né, das informações que tem na cadeia. Hoje a gente tem muita informação, acaba não tirando proveito disso, então acho que isso é valioso, né? Nós temos uma cadeia que tem vários players, cada um tem um pedacinho da informação, e essa informação compartilhada pode ajudar o setor como um todo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é você conseguir ter mecanismos de testes que sejam mais fáceis, que sejam viáveis, né? E que a gente consiga testar essas hipóteses e tirar eventualmente até os medos que muitas vezes rondam em cima de cada inovação logo de cara. Eu acredito que o principal ponto que poderia ser explorado mais é o fato de que não é só um projeto novo, ele não é estático. Imediatamente tem uma colaboração. A gente falou um pouquinho só da questão do modelo de crescimento, de agregação com várias redes, né? No final aqui da reunião, ficou claro que todo mundo entendeu que pode colaborar. Então, a principal mensagem é essa, que todo mundo falou, olha, eu posso somar. Já vieram 4, né, falando, eu posso trazer uma rede, o outro também. E se a gente olhar, a gente está formando um patchwork que vai cobrir a necessidade de todo mundo.
o que cria hoje automaticamente um benefício comum, porque todo mundo passa a enxergar o outro como um colaborador e não como um competidor. E todo mundo precisa replicar a infraestrutura e nem competir por ela. Então eu acho que ficou claro na mente de todo mundo, no final precisava ser dado mais ênfase nisso. Tá. Você está gravando? Então, eu acho que eu vou começar fazendo uma pergunta do porquê que isso até hoje não conseguiu ser implantado. Mas acho que é uma coisa que eu perguntei para todos que tem que ser para pegar o sinal, né? Eu também me perguntei isso, sabe? Porque a primeira vez que eu pensei nisso, eu entendi que existia uma espécie de inércia, uma ideia de que as pessoas têm de que você tem que usar esse tipo de ferramenta de maneira muito estática. Olha, eu uso quando eu vou numa máquina de Coca-Cola, eu vou fazer um POS ali, um ponto de venda em algum lugar. E ninguém se deparou com o fato da necessidade de que a integração que hoje tem dentro em volta do celular necessita de ter mobilidade, né? Movimento, além de mobilidade. E então eu encomendei para o meu time certos conceitos que poderiam ser explorados do ponto de vista do elemento que conversa com o celular. Falei, provavelmente a limitação não é. O celular é muito poderoso como máquina, né? Ele é um computador. E do outro lado, quais são as limitações que estão do outro lado? Então eu fiz uma série de proposições ali, a gente disparou um conjunto de propriedades intelectuais ali para modificar, sem modificar o padrão desses dispositivos, Wi-Fi, Bluetooth e outros que ele poderia falar, de forma que fosse muito eficiente e que se tivesse disponível em local fixo ou móvel, às vezes o celular ele atua como coletor, às vezes como tag, pudesse fazer algo comum. Eu mandei como experimento até dentro do time, a gente achou, muitas pessoas falaram, não, mas isso não é possível e tal. Conforme fomos passando, foi 1 ano e meio de pensar nessa história, e foi passando um teste, outro, começou a dar certo. E a gente levou a testes cada vez mais complexos junto das empresas, né, do setor de logística e transporte. E não fomos nós que julgamos, foram eles que viram e acharam que realmente tem uma serventia. Isso começou... 1 ano e meio. E dentro desse contexto, eu ainda tenho sempre uma visão, depois que eu passei por várias implementações reais, né, que é muito difícil. Uma das que a gente é mais conhecida aí é aquela do Sem Parar, do sistema todo de tags, e vai para trás toda uma infraestrutura de dados, um sistema que conversa com o tag, fala com as praças, isso é uma coisa bem complexa. Você sabe que você tem um alvo muito definido, mas você tem que saber qual que é o resultado efetivo. Então, é um sistema que pode crescer muito, mas eu tenho uma visão sempre conservadora, que o principal objetivo seria fazer com que a logística fosse atendida primeiro, e não aqueles eventos extemporâneos que tem a ver com sinistro ou roubo furto. Ele vai vir, ele já está presente, mas nós devemos dar foco nisso, porque temos que ser proativos e não reativos. Então é possível prevenir muito daquilo que acontece em evento, fazendo uma informação mais detalhada. Você viu que só 20% da frota, de fato, está atendida com rastreamento. E com esse sistema, você pode multiplicar para 100 com o aplicativo. Quer dizer, em uma semana você pode fazer levantar esse sistema. Só falando de logística. Então, o volume de informação que vai gerar tem que ser primeiro medido antes de falar que eu vou aplicar para outras coisas. Sim, entendi. Uma coisa vai levar a outra. Exato. E há uma resistência, isso também pode ter demorado, enfim, a resistência em aceitar esse tipo de distribuição de informação, distribuição de dados, também é um fato que pode vir? É uma boa pergunta, porque, em geral, o que a gente tem visto nos últimos anos, trabalhando com as agências e as empresas, existe uma tendência de imaginar que a informação, como tem, obviamente, valor, que tem que ser concentrada num grupo ou no outro. Até a Connect Car fez um comentário que eu achei muito feliz, porque ela falou que a inovação aberta permite essa troca, o enriquecimento de todos. E esta prática, a Artesp tem praticado cada vez mais, ela tinha que assumir quando a gente fez um projeto desse tipo, né? De concentrar e colocar uma ordem, um tipo de comunicação, mas depois ela migrou para fazer cada vez mais flexível, está incluindo outras tecnologias, a gente acha isso muito importante. Então foi naturalmente migrando, acho que a concentração ela vem primeiro para criar uma espécie de padrão, um jeito de operar. E depois começa a se espalhar, se dividir para que todo mundo entendendo a mesma linguagem possa multiplicar as aplicações. A resistência, então, depende muito do momento. No primeiro momento, quando tinha aquela confusão, você cria uma regra.
um jeito de operar. É uma prática, não é nem uma regra, né? Mas logo depois que todo mundo aprendeu, o que a gente quer? Que todo mundo possa fazer. Aí é um aprendizado, eu acho, do mercado. Existe, às vezes, uma resistência de falar, eu preciso ter essa informação, eu preciso guardar, só eu tenho a infraestrutura. É uma inércia. Então, e ali teve um momento em que vocês comentaram que já existe a estrutura, já existe tudo, é só uma integração disso, não seria criar nada novo. Exato. Tem um protocolo novo, tem para cargas alguns detalhes de hardware que também vão para integrar esses dois lados, né? Um lado que o celular às vezes atua como tag, às vezes ele é o leitor de uma carga, de um ambiente. Mas são coisas mínimas, coisas que já estão parte desse mundo tecnológico que já está aí na indústria. Então, hoje eu posso fazer uma encomenda desse sistema e ter em menos de uma semana um deployment. Entendi. É muito simples. E em termos da parte do governo, regulamentação, temos barreiras, como é que está esse cenário? Quem decide, existem no governo várias entidades que cuidam disso, né? Então, existe o MCT com a FINEP, estão olhando o lado das cargas e das coisas, né? Dentro de um projeto específico, a Artesp, a NTT olham o meio de pagamento, outras agências olham a parte logística e assim por diante. O que a gente acredita é que, como é um sistema que utiliza uma base comercial privada muito robusta, eles podem olhar, né, para essa oportunidade e propor os meios de interrelacionamento. Olha, eu quero que o dado venha assim, eu quero que você me mande assado ou que eu vou te entregar dessa jeito, eu quero gerir isso e aquilo. Isso é um assunto que é deles próprios, né? Nossa função como entidades privadas é sempre, como se diz em inglês, né, puxar o envelope e mostrar, falar, olha, tem uma coisa nova, e eles olharem para aquilo e dar uma forma, né? Eu acho importante porque nessa padronização que eu estava falando, isso é um poder importante porque às vezes tem muitas forças que competem, quando o governo fala, tem um padrão que eu quero escutar e um padrão que eu quero falar, ajuda todo mundo a poder colaborar. Então acho que tem um papel importante deles aí. A gente não pode interferir, a gente já desenvolveu muita coisa para essas entidades, está com eles, e eles que têm que dar então uma resposta como que esse sistema privado fala com esse outro público. E nós estamos agora em que estágio disso, para avançar nessa questão? Vai disparar em julho no máximo, porque o que a gente está fazendo, essas interfaces de comunicação com o setor de logística e transporte, cada um tem uma. A gente já passou por algo semelhante quando a gente trabalhou de levantar o sistema automático de meio de pagamento por chip seguro de RFID. Que é isso que eu estava falando, olha, uma concessionária fala de um jeito, uma operadora fala do outro, e a gente criou um middleware de conversa que era próprio daquele momento lá para o governo. Dentro desse modelo aqui, que é privado, a gente tem uma estrutura de blockchain, mas tem vários modelos de blockchain. Um tem uma preferência, outro tem outra. O que a gente está fazendo? Queremos fazer uma base comum de conversa. Todo mundo fala a mesma linguagem desse sistema que é reconhecido internacionalmente. E aí qualquer agência, qualquer outro órgão, inclusive do exterior ou empresa, pode olhar e falar, eu entendo essa linguagem. É fácil de eu me comunicar com ela. Então esse é o momento que a gente está fazendo até julho. Essa adequação. Adequação de vários sistemas de blockchain. Entendi. Que são comerciais e um que seja entendido por todos como bom. E aí a partir de julho a ideia é abrir e deixar já em operação. Já. Porque a base já está ligada, a gente já baixou esse, a gente chama de biblioteca, que não é um app, ele vai em todos os apps. E ele faz essa comunicação segura de monitorar o que está acontecendo na carga, no mundo e trazer para a base, para essa comunidade. Na medida que as agências acharem conveniente, elas podem usar essa plataforma ou não. A gente tem patentes que a gente já fez isso no passado, a gente abre para o governo, que é de uso comum. Mas o objetivo agora é fazer essa linguagem privada ter um entendimento comum e lançar em no máximo julho, que não precisa demorar muito, é uma coisa muito padrão no mercado internacional. E visualizando esse cenário, você imagina, né, daqui para quanto tempo isso demoraria, como essa discussão iria até um certo ponto, o que você imagina nesse cenário? Existem essas empresas, como a própria Pancari mostrou, né, que lidam com o risco, elas já selecionaram, outras empresas de logística estão falando com a gente, empresas grandes, né, de utilizar para determinados segmentos e imediatamente. Então a nossa recomendação está em, tudo bem, é bacana que dá para abraçar o Brasil, mas a gente está selecionando aqui umas rotas específicas. Falar, nós vamos fazer São Paulo, Rio e no trecho de passagem. Aí a gente vai ligando o resto em volta. Né? Esse é um plano para ter certeza que a gente consegue dar conta, né, de atender. E teve um momento que vocês comentaram que a estrutura é comum com o de outros
outros países, você falou Isso. da China. E o que a gente pode explicar isso, por exemplo, para que eu for explicar isso para a mídia, né? Na parte, a estrutura vai conversar com outras estruturas que existem lá fora? Isso já existe lá fora? Existe. O que eu posso... A gente já conversou com seguradoras importantes, globais, né, onde eles têm um programa de blockchain muito bem definido. Na China, porque nós temos fornecedores lá, eles têm um modelo próprio, que não é também restrito à China, mas cada um tem uma nuance. O que a gente está fazendo é dizer qual que é o mínimo denominador comum, porque não há necessidade de fazer, às vezes, uma disputa a respeito disso. O blockchain é um conceito muito aberto, muito amplo. Então, o que a gente tem feito é querer seguir aquilo que são, o que nós dizemos são canais. As seguradoras são canais, os gerenciadores de risco são canais. Eles têm certas práticas lá internacionais já no setor marítimo, principalmente, quando tem cargas que vêm para o Brasil, né, da China. A gente quer respeitar e deixar transparente para eles. Então, a gente está fazendo aqui nesse sistema essa interface e não mexer com eles. Então, a gente quer dizer que, olha, funciona e aquilo que você traz de navio para cá, fala que aqui dentro do caminhão que vai chegar lá na outra ponta. E essa integração já existe lá fora? Ela também é recente lá. É recente. Porque os sistemas, eles... Quando uma empresa, hoje todo mundo fala, olha, eu tenho IoT e tenho blockchain. É o mantra de qualquer empresa que você vai falar hoje no mercado. Então, a gente, quando faz aquela pergunta, tá bom, qual blockchain você tem? E que IoT você está falando? Então, a gente descobre que tem uma série de amarrações que eles mesmos não tinham percebido que tinham comprado. E o que a gente, como foi apresentado hoje, a gente sempre quer fazer uma plataforma muito flexível. Falar assim, tudo bem, vamos fazer o seguinte, existe um protocolo aqui que eu estou falando no meu blockchain com o seu, eu me adapto a você. O que a gente está fazendo é isso, eu me adapto a você, no fundo é muito parecido e faz com que eles se sintam confortáveis. Esse é um trabalho que a gente entende fazer. E eu posso falar um pouquinho também, o objetivo hoje aqui era apresentar, né, abrir um painel de discussão, apresentar as empresas que estão falando sobre o mesmo assunto e o público que estava aqui, o que eu posso falar dele para o objetivo é que existe muita, acho que até uma tendência do Brasil, né? Sempre esperar do governo as coisas. Então, o setor privado, que tem uma experiência de área enorme, a gente presta serviço para todos eles. E a gente conversando juntos, né? Fala, poxa, o problema que você tem é que ele resolve, é mesmo comum, a gente podia trabalhar desse jeito ou outro. E quando nessas conversas surgiu tantos problemas comuns, decidimos fazer então uma apresentação de coisas que resolvem, de mecanismos, ferramentas, coisa para todo mundo no ambiente aberto. A ConnectCar é competidora do Sem Parar. Mas ele tem todo o interesse de saber que a operadora de pedágio, a concessionária, está com um problema numa pista, os dois têm esse interesse. E não é que eles querem apontar o dedo, eles querem saber resolver o problema, ir lá até ajudar. Só que não tinha uma linguagem comum, que poderia ser muito bem, essas informações estão nelas. Por que não fazer algo comum? É mais ou menos como unificar a Itália e a Alemanha, entendeu? Demorou um tempão para fazer, mas tinha que fazer uma hora. E o outro objetivo era mostrar que esta é apenas uma das oportunidades. O mobile está aí, é uma solução óbvia, como você me perguntou no começo. Ele tem que ser aproveitado, não pode ser jogado de lado. E a interface é tão simples para dentro do sistema, não mexe com o sistema que o governo está lá, deixa ele quieto lá. A gente fala com ele. Que deveria ser feita, mas não é única. Tem várias outras. Então, o nosso objetivo era essa, de mostrar que deveria ser rápido a agregação de outras tecnologias, outras plataformas dentro do sistema de meio de pagamento, de gestão de risco, de logística. Tem que ser muito rápido, muito fácil, muito comum. O setor privado tem uma responsabilidade, tem uma plataforma tão bacana que é o blockchain, é internacional, ele tem que simplesmente se agregar, se somar rapidamente. E aí, a competência dos outros órgãos, né, definir como é que eles querem somar com isso ou usar. E o resultado do painel aqui hoje, posso dizer que vocês conseguiram atingir as pessoas que queriam conversar, o público que veio? Acho que vieram as agências, as empresas de governo que têm interesse de alguma forma regulamentar, participar. Muito boa a presença deles. Tivemos também as empresas que são fornecedoras de tecnologia, que hoje eles fornecem uma tecnologia, eu espero que eles enxerguem agora um leque enorme de tecnologia que eles podem fornecer. E também de outros que vieram, os prestadores de serviço que não sabiam que dentro de casa eles já tinham um aplicativo que podia participar da rede. Eles acordaram aqui e falaram, opa, eu posso participar dessa rede, contribuir para cidades inteligentes, eu posso fazer um serviço novo, eu posso agregar mais naquele... Veja o investimento que eles fazem para uma vertical.
Se já tem um investimento sentado lá, pode aplicar para outras coisas. Né? Essa foi abrir essa cabeça aí. Eu acho que conseguimos, porque teve muita busca aqui no final. Perfeito. Mais alguma informação, Dário, que você gostaria de colocar, continuar? A gente vai ter agora integrações práticas e alguns trechos, né? Com algumas empresas que querem já operar e tal. O que a gente vai fazer é lançar, antes de julho, a base de comunicação, para que todo mundo possa entender e agregar rápido. Então, o próximo passo agora é falar dessa interface de linguagem. Todo mundo fala, olha, eu tenho uma rede, eu tenho um aplicativo, eu tenho uma frota, como é que eu entro? Então, o próximo passo é esse, imediato. Entendi. E aí, isso já é até julho agora, né? Perfeito. É, bem antes de julho, porque julho tem que Já tem que operar. apresentar. É. Uhum. Tá jóia, perfeito. Obrigado. Mais alguma